Diga graças a Deus. Bom, como sempre, irmãos, você pode acompanhar aí na Bíblia. Se você não conseguir achar rápido, acompanhe aí na projeção e Deus vai abençoar. O tema da mensagem hoje, para quem anota, anote então: o discípulo e o seguidor. Tema da mensagem: e o seguidor. Não é a mesma coisa não, pastor? Vamos ver se é a mesma coisa hoje. Irmãos, eu queria começar falando um pouquinho a respeito do fenômeno das redes sociais. Você sabe, na minha profissão, nós psicólogos estudamos muito o comportamento humano, não só de forma individual, mas também coletiva. E um dos fenômenos hoje mais estudados, não ou mais, mas um dos mais estudados, é o fenômeno das redes sociais. E importante notar que alguns termos nós podemos elencar, destacar, quando nós falamos a respeito também do nosso envolvimento, da nossa relação com Deus. Eu queria então propor um paralelo entre as redes sociais e o nosso relacionamento com Deus. Pergunta para o teu irmão: tem redes sociais? Tem redes sociais? O que você usa aí, meu filho? Tá? Usa qual? WhatsApp, Instagram, Facebook. O que você usa? Usa qual? Hein? Não usa nenhum? Tem uns que estão fora desse negócio de internet. Não é uma escolha ruim não, tá? Posso garantir para você que se você puder se afastar um pouco, é até saudável, né? Sua saúde mental agradece, porque rede social adoece. Eu tenho vários pacientes que chegaram até mim por causa de problemas, né, de relacionamento através das redes sociais. Vocês estão entendendo? Tá? Então, alguns termos são muito usados, como seguir, né, a depender da rede, né? Pode ser seguir, pode ser inscrito, né? O famoso curtir, gostei, like, né? E por aí vai. Eu queria perguntar para você, por mais estranho que possa te parecer, mas se Jesus usasse as redes sociais, se ele viesse agora no nosso tempo, não tivesse vindo há mais de 2000 anos atrás, e ele tivesse resolvido vir agora, na nossa era, no nosso tempo, e ele usasse redes sociais, eu queria saber de você, né? Você seria um discípulo ou um seguidor de Jesus? Pergunta para o teu irmão. Tu seria o quê? Você seria o quê? Continuaria sendo discípulo? Você é um discípulo? Ou é um seguidor? Qual a diferença, pastor? Se nós tirarmos por base as redes sociais, irmãos, seguir alguém não significa necessariamente concordar com tudo que aquela pessoa diz ou faz. Você concorda comigo? Você pode seguir alguém e gostar de algumas coisas que ela diz ou que ela faz, mas não tudo. Você pode seguir alguém que você nem sequer sabe quem é a pessoa. Você estava vendo um vídeo lá, clicou, gostei, segui, depois se perguntar a você: quem é essa pessoa? Eu sei lá. Eu só sei que está aí. Eu sigo, ela me segue. Mora onde? E que eu acho muito interessante quando as pessoas falam: meus amigos das redes sociais, nem conhece a pessoa, nunca nem viu. E essa é uma coisa muito típica de fã. Fãs elaboram uma imagem, criam uma imagem e se apaixonam por aquela imagem sem nem saber se aquela pessoa que está recebendo essa admiração de fato é aquilo que aparenta ser em público. E a grande maioria não são. Aquilo é apenas uma personagem. Às vezes na vida real aquela pessoa é talvez até o oposto daquilo que ela apresenta-se nas redes sociais. Exemplo, você sabe que atenção aqui, vários humoristas têm grave problema de depressão, sabia disso?
Vários humoristas fazem as pessoas rirem, mas eles mesmos, muitas vezes, são infelizes. Tá claro? Muitos atores, artistas, atrizes, cantores, pessoal de grande mídia, às vezes na frente do público é aquela coisa tão brilhosa, talvez por isso eles usam, né? Artistas, estrelas, porque brilham, mas fora dali, muitas vezes é uma vida vazia. Eu estou dizendo que são todos assim? Não estou dizendo que são todos assim, mas existem muitos. Fora eles, muitas pessoas também comuns, anônimas, seguem o mesmo padrão. Nas redes sociais, só alegria. É cada foto linda, cada foto bonita. Você está lembrando de alguém? Paisagem, né? Viagem. Aí a pessoa vai, tira foto, né? Pessoal que bebe com coquetel, não sei quantas cores, na praia, na piscina. E acabou a foto, não é nada daquilo. Você está entendendo isso? Mas você seguiria Jesus ou seria um discípulo? Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos falar um pouco então sobre o discípulo e o seguidor. Quais são as diferenças? Existem diferenças? Veremos isso. Lucas capítulo 14, verso 25 em diante, diz: Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se ele, Jesus, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier após mim, se alguém me seguir, disse ele, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por favor, atenção ao destaque que eu dei ao e não aborrecer. Na minha versão que estou usando aqui é não aborrecer, mas em muitas outras, certo? Não é necessariamente aborrecer, mas fala mais de me amar mais. Aborrecer não é fazer raiva, tá, irmãos? Fique muito claro isso. Jesus não está dizendo que você tem que fazer raiva. Olha aí. Atenção. Tem que fazer raiva para o pai, para a mãe, para os filhos, para os pais, né? Para os irmãos. Não está mandando fazer raiva a ninguém. Se a pessoa faz raiva, é ela que é um chibata mesmo. Não é Jesus não que está mandando. Tá claro? Aqui fala de quê? Me amar mais. Colocar a minha vida, colocar as pessoas que eu amo em um patamar abaixo do patamar de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Verso 27. E qualquer que não levar o quê? A sua cruz. Alguém tem cruz aí? Gente, brinco, alguém tem? Não tem problema não, se você gostar, certo? Eu não tenho não, mas se quiser dar de presente, eu também aceito, não tem problema nenhum, certo? Pastor, não tem problema não usar a cruz se ela for vazia, se não tiver nenhuma imagem, não tem problema. O problema é se tiver imagem. Por quê? Porque aí incorre no mandamento de não fazer imagem de escultura. Nós não podemos fazer. Tá claro? Mas tem gente que usa, você já deve ter visto. Cordãozinho bonito, né? Tal. É essa cruz que Jesus está falando? Sim ou não? Não. Pastor, mas eu peguei como vocês fizeram aqui na igreja. O pessoal da gravação não vai ver, mas aqui ao lado tem uma cruz vazia, né? Para lembrar apenas que nós somos cristãos. E por que vazia? Porque ele não está lá. Ele já ressuscitou. Pastor, mas a cruz de Jesus? Não é de Jesus, é a sua. Atenção, obreiros. Notem que Jesus falou de levar a cruz antes mesmo dele ser crucificado.
Ele não havia sido crucificado ainda, mas antes disso ele já estava dizendo: só serei eu que levarei a cruz. Vocês também, cada um de vocês, se querem ser meus discípulos, cada um tem que levar a sua própria cruz. E ele disse mais: e não vier após mim. Isso indica o que para nós? Que levaremos a cruz conosco. Porque se ele não falasse isso, talvez um esperto pensaria: eu vou pegar a cruz, mas eu guardo ela lá em casa, lá no quintal, vou fazer lá uma cabaninha para ela, uma latada, deixo ela guardada lá e sigo a Jesus. Não, não. Tem que segui-lo com a cruz. Ele disse: se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Claro e evidentemente, eu já expliquei aqui, que a cruz não significa necessariamente morte. Não é necessariamente morte. Mas a cruz tem uma simbologia muito maior, que é alvo, que é desígnio, que é propósito, que é vitória. Porque ele só poderia se tornar vitorioso se passasse pela cruz. Talvez, amado, você está enfrentando coisas que se repetem, ciclos que nunca são quebrados, ciclos ruins, porque você não leva a cruz. Você quer ser um cristão sem cruz, quer ser um discípulo sem obediência, quer ser alguém que segue o seu próprio evangelho. Está me entendendo isso? Está me entendendo sobre isso, irmãos? Então não. Para ser discípulo, eles não tem como, se você não levar a sua própria cruz e me seguir com ela. Amém? Então, eu queria falar para você um pouco sobre os perigos que envolve a multidão. Olha o que o texto sagrado diz, em Lucas, no verso 25. Diz assim: ora, ia com ele, você achou aí? Achou? Ia com ele o quê? Uma grande multidão. E voltando-se disse: primeira coisa, não se iluda com a multidão. Eu coloquei: nem todos que seguem são discípulos. Então às vezes a pessoa ela faz uma medição errada. Eu vou te dar um exemplo estranho, mas eu preciso te falar sobre isso. Muitos colegas pastores, muitos, quando entram em contato comigo: pastor Ricardo, meu amigo, como é que está aí o homem de Deus? Como é que está Natal? Aí muitos falam: tem quantos membros a igreja? Outros falam: o número aí é quanto? Outros falam: quantas pessoas vão ao culto, vão à igreja? E isso me chamou a atenção, do quanto as pessoas medem sucesso a partir de quê? Da multidão. Isso, de certa maneira, indicaria que uma igreja, por exemplo, e eu já vi muitas, e nós já passamos por isso, com 7 pessoas, 10 pessoas, para muitos isso é um fracasso. E eu fico pensando: meu Deus, como é que pode esse pensamento? Se a Bíblia diz claramente sobre o valor de uma alma, pois se Jesus morreu por nós, então cada alma tem o valor do sangue do Filho de Deus. Como eu vou medir isso? Qual o valor disso, irmãos? É incalculável. Se ainda tivesse uma só pessoa, valeria a pena estar ali pregando e ensinando. Amém? Mas muita gente mede sucesso pela multidão. E hoje as redes sociais, elas quase que atestam isso. Você é famoso se você tiver centenas e milhares de pessoas seguindo você. Você lembra do tempo da pandemia, irmãos? Era uma luta. Foi colocado, era 17, né? Pessoas? Era quantas pessoas? Que podiam no auge da pandemia, que eles baixaram a lei lá. Eu não lembro quanto era, irmãos.
Não lembro, vou ficar com 17 porque foi o número que veio na minha cabeça, mas não lembro se era exatamente esse número. Mas era um número reduzido. Era uma luta. Aí os irmãos, a gente colocava assim, culto de domingo. Aí tinha que rapidinho se inscrever na lista. Quando enchia, acabou, não ia mais ninguém, não podia. Aí os irmãos ficavam com raiva de mim. Pastor, eu queria ir pro culto. Fulano já foi domingo. Eu digo, o que é que eu posso fazer? Ficaram com raiva de mim. Aí disseram assim, não pastor, vamos ligar com isso não. Eu digo, eu? O pastor ali não vou dizer o nome não. O pastor aqui na Chegança falou comigo, me avisou, pastor, fique esperto aí. Os fiscais vieram aqui na hora do culto e contaram quantas pessoas tinham. E tinha a mais, 5 pessoas a mais. 3 mil, acho que foi 13 ou foi 5 mil de multa. Eu falei, se ele der 5 mil de multa, vai ficar eu piorado lá. Como é que eu vou pagar? Era uma luta, irmãos. E os irmãos com raiva de mim. Outros foram embora, nunca mais vieram na igreja. Acredita nisso? Se afastaram, só Deus sabe onde é que estão. Uma luta. Aí surgiu a oportunidade. Então vamos transmitir. Só que o Facebook cortava por causa das músicas. Começava a transmissão, puf, caía. Puf, caía. Era uma luta triste. Aí disseram para mim, pastor, YouTube, vai pro YouTube, que o YouTube, né? Você bota lá que é cover, aí pode. Eu digo, beleza. Só que para transmitir ao vivo tem que chegar a 1000 pessoas. A gente tinha 100 e tantas. Aí lá vai o movimento da igreja. Vamos lá, irmão, me ajuda aí, tem que chegar a 1000. E pede a um, e pede a outro, e perturba um, perturba outro. Todo dia mandar uma lista de 300 pedidos. Se inscreva lá. E eu digo, irmão, pede o teu familiar, pede o teu amigo. Eita, meu Deus, que luta para chegar a 1000. Quem lembra disso? Que era para poder transmitir o culto para os abençoados que estavam com raiva de mim em casa. Você entende a luta? Hoje a gente está beirando 8 mil. Aí esses dias eu estava tão feliz. Pastor Manuel estava tão orgulhoso. Sabe, não orgulho de forma pejorativa, aquele orgulho gostoso de dizer assim, poxa, graças a Deus, a gente foi uma luta chegar a 1000, agora vamos chegando a 8. Glória a Deus, 8 mil pessoas no nosso canal. Glória a Deus. Aí uma pessoa que entende do assunto falou assim, pastor, mas o senhor sabe, né? Que conta pequena é 100 mil. Eu falei, como é? Conta pequena é 100 mil. Eu falei, meu Deus, não dá nem 10% de ser pequeno. Não chegamos a 10% de ser pequeno. Se a gente fosse medir por isso, irmãos. Se a gente fosse medir a obra por isso, irmãos. Se botasse na minha cabeça que a gente só é vitorioso se o nosso canal no YouTube fosse uma conta de 500 mil, 1 milhão. Eu me convenci, eu falei, rapaz, a gente não é nem pequeno ainda. Se eu não sou nem pequeno ainda, vou me incomodar com o quê, irmão? Eu só mando a palavra e prego, e o pessoal, faça isso, faça aquilo outro, e não sei o quê. E eu tacando mensagem. Porque a minha intenção é divulgar a palavra. Nesses 3, 4 anos é só mensagem, só pregação, recortes da mensagem na igreja. Mas você não pode medir o valor se baseando na multidão. Pastor, eu tenho poucos amigos, pouquíssimos. Ok, mas são valorosos? São amigos que, se você precisar, estarão com você? São amigos que não te abandonam? Há 7, 8 anos atrás, eu morava aqui na Rua das Bandeirinhas. Ana Rita de Cássia foi lá, foi dormir com a gente lá. Fazia tempo que eu não via Cássia. E eu disse para ela o que eu vou dizer hoje. Eu falei, minha filha, eu acredito no seu potencial. Ela olhou para mim com os olhos assim, cheios de lágrimas. Falou, acredita ainda, pastor? Eu digo, acredito. Você vai estar de volta. Amém? Você vai estar de volta.
Mas é uma pessoa, pastor. Mesma coisa. Douglas. Pergunta a Douglas se eu desisti dele. Se eu deixei de falar, se eu deixei de responder. Tá? Não. Uma pessoa, vale a pena. Você acreditar, você semear, você dar a oportunidade, acreditar no potencial da pessoa. Vale a pena, uma pessoa. Mas pastor, não tem o retorno disso. As pessoas não me valorizam, as pessoas não reconhecem o meu próprio valor, meu querido. Você está semeando. E se você for fiel a isso, Deus vai trazer o retorno. Amém? Então não se engane com a multidão, não se iluda com a multidão. Amém? A multidão muitas vezes tenta nos fazer calar. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Lucas 18, verso 39, falando sobre o cego Bartimeu. Lembra de Bartimeu? Diz a Bíblia que ele estava sentado e a multidão ia passando, e ele perguntou: o que é isso? Ruge de gente, aquele converseiro, aquela movimentação. Ele pergunta: o que é isso? Disseram para ele: é Jesus o Nazareno. E na hora que ele escuta isso, começa a clamar, a gritar, a pedir socorro e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E diz o texto, olha: e os que iam passando repreendiam-no. Para quê? Para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, irmãos, só que tem a gente querendo calar sua voz, desacreditando de você, dizendo que você não pode, dizendo que você não tem condições. Pergunta para o teu irmão: já te chamaram de burro? Já? De burra? Ah, você é muito burro, você é muito burra. Meu Deus, quantas vezes? Quantas vezes? Mas eu estou vencendo. E eles continuam me xingando. Você está entendendo? Segue, meu filho. Segue. Em nome de Jesus. Não deixe a multidão te calar. Diz a Bíblia Sagrada que muitos, irmãos, só seguem Jesus até o momento que são confrontados. Enquanto não mexer com eles, enquanto não repreendê-los, enquanto não der, sabe, uma chamada neles, estão de boa. Mas na hora que você chama atenção, na hora que você corrige, a pessoa já muda. O que você me diria de um pregador como eu, que após uma mensagem, após uma pregação, mais de 90% das pessoas vão embora e nunca mais voltam? Você diria que é um pregador de sucesso ou um derrotado? Eu dei duas opções: de sucesso ou derrotado. Ele falou, deu a sua mensagem, e 90% vai embora e volta nunca mais. É de sucesso? Mesmo? Por quê? Você imagina se Jesus tivesse vindo hoje e acontecesse isso e as pessoas soubessem: olha, aquele pregador ali, aquele que se diz homem de Deus, aquele que se diz profeta, sabe nem pastorear, meu irmão. Pregou e o povo foi embora. Ao invés de glorificar a Deus, ao invés de querer se batizar, de querer ser salvo, o povo foi embora. Com certeza as pessoas diriam: isso lá é homem de Deus, rapaz. Mas isso aconteceu, sabe com quem? Com Jesus. Olha o que diz em João capítulo 6. Eu não tenho tempo de ler todos os versículos, recomendo que você marque na Bíblia e depois leia. É importante que você leia. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus pregou e as pessoas disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E diz o texto aqui no verso 66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não foi que foi para casa com raiva, magoado e depois voltou. Eles deixaram de segui-lo. Eles pararam de ter comunhão com ele. E tem pessoas assim, irmãos. Vão ser solícitas, vão ser sorridentes, serão simpáticas, até o dia que você precisar chamar atenção. No dia que você precisar confrontar,
a pessoa se revela. E tem gente que perde muita coisa por isso, irmão. Porque ainda que errados, morre, mas não dá o braço a torcer. Olha pro teu irmão aí. Será que tem um aí perto de você? Olha ao redor. Será que não tem não? Daqueles cabeçudos que depois é igualzinho, irmãos, o que eu via no sertão quando eu era pequeno. A gente chama lá jumento. O animal, burrinho, jirico. Depois que ele baixa as orelhas, meu filho, sai de perto. Ou ele vai disparar ou ele vai te morder. E tem gente do mesmo jeito, já prestou atenção? Ela não consegue baixar as orelhas, mas você percebe na cara dela que o semblante descai. Aí já era, meu amigo. Não entra mais nada, não escuta mais ninguém. E ainda que se dê mal, a pessoa não reconhece e não dá o braço a torcer. Tem pessoas que são difíceis de dizer, me desculpe. Tem pessoas, mas você nota pelas atitudes da pessoa que ela está arrependida, que ela chega igual o gatinho do Shrek, chega perto de você com aquele zoião pidão, não diz me desculpe, mas você percebe que a pessoa está arrependida. Mas tem gente que não, ainda que errada, não dará o braço a torcer. Você está entendendo? Sim? Verso 67, olha que interessante. Saiu a multidão de discípulos, não sabemos quantos ficaram, mas o registro aqui é dos 12. Não fala de 20, não fala de 100, fala de 12. Jesus chega para os 12 e fala assim: quereis vós também retirar-vos? Olha, se não dissessem que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, eu ia ter quase certeza que ele nasceu em Mossoró. Que é o caba macho. Vai quase todo mundo, fica 12. Ele olha para os 12 e pergunta: e vocês, querem ir embora também não? Vai. Quer ir? Vá. Ixi, pastor, mas Jesus era grosso assim? Não. Isso não é ser grosso. Isso é estabelecer princípios e limites. E tem pessoas que não têm um limiar de frustração ajustado. É uma pessoa que não suporta ser frustrada. Tem que ser feito sua vontade, tem que ser feito seus gostos. E o ser humano criado assim sofrerá muito e fará muita gente também sofrer. Você precisa aprender a ouvir não. Cadê os pais? Pais, nós precisamos aprender a dizer não. Mas eu quero, mas não vai ter. Mas eu quero, problema, não vou dar e acabou-se. Não pode, ponto final. Dá tudo que quer para tu ver. Os queridos aqui da frente ficarão tiririca comigo. Mas eu vou revelar para vocês um segredo sobre adolescência. Adolescentes testam limites. Eles têm uma paciência enorme para testar a sua paciência. Você vai dizer não, ele vai pedir de novo. Você vai dizer não, ele vai pedir de novo. Você vai dizer não, ele vai pedir de novo. Vai dizer não, até te vencer pelo cansaço. Se você ceder, ele descobre o segredo. E aprenda uma coisa: dar para eles é muito fácil. Difícil é estabelecer limites, porque os seus sentimentos serão provados. Adolescente é capaz de olhar para você e vai dizer assim: mas eu não tenho nada.
Eu não faço nada. Eu não tenho um lazer. Aí você, pum, é mesmo. Eu não tenho condições de dar um lazer para o meu filho, para minha filha. Eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou uma pessoa muito dura, meu Deus, meu coração, Jesus. Tome, meu filho. Você não vai ver, mas ele vai sair da sua presença rindo. Eles são capazes de fazer assim, ó. E sair rindo. Então, por mais que doa, diga não. Eles não entenderão, mas você também não entendia na idade deles. Você queria fazer o que queria, você queria confrontar, você queria fazer acontecer. Eu até recomendo a vocês, pais, não conte sua história para eles. Se eles descobriram quem era você na idade deles, será uma arma contra você. Mas o senhor também fazia. A senhora também fazia. E quando os pais faziam, pior. Ainda fica o peso na consciência. Vixe, é mesmo. Eu não era flor que se cheirasse não, pastor. Pastor, pelo amor de Deus. Não sei como é que meus pais aguentaram. Pastor, olha, não era gente não. Não era gente não, pastor. Olha, eu arrancava a paciência. Pois é. Tá claro isso? Amém? Olha o burburinho aí, ó. Isso aí é dor na consciência, viu? Atenção, irmãos, porque a multidão que te aplaude um dia é a mesma que quer te crucificar em outro, tá? Olha em Mateus capítulo 21, verso 9, diz que a multidão, olha que interessante, a multidão que ia adiante e a que ia em seguida, tinha duas. Tinha uma multidão na frente dele e tinha uma multidão seguindo ele, e todos eles diziam o quê? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, eita, exaltando. Se você continuar lendo, você vai descobrir que eles tiravam as suas vestes, botavam para Jesus passar com o jumentinho, cortaram galhos de árvore, né, os ramos, você sabe a festa, aí botaram para ele passar por cima. É o rei que vem entrando. Na mesma semana, irmãos, olha o que diz o texto em Lucas capítulo 23, verso 18. Mas toda a multidão clamou a uma voz, de forma uníssona. Todos clamaram, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Você lembra? Pilatos apresentou e perguntou para o povo: vocês querem quem? Eu solto quem? Libero quem? Jesus, o Nazareno? Barrabás. Disseram: fora com este, solta quem? Solta Barrabás. Olha no verso 21. Porque Pilatos falou assim: mas eu não estou vendo crime nenhum nele. E eles disseram, eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, clamando, irmão, gritando. Mas peraí, esse povo não estava aplaudindo ele no começo da semana? Como é que na sexta-feira estão querendo matar? A multidão é assim. Vai se guiar pela cabeça de multidão, vai achando que o que as pessoas dizem é o que você é. Isso causa uma confusão na mente de muita gente, pessoal. Há pessoas que não sabem quem são. Porque alguém me xingou na minha rede social e disse que eu não presto, que eu não vale nada. Agora eu estou me sentindo tão mal, estou nem com vontade de viver. Pelo amor de Deus, meu irmão. A multidão é volátil, ela não é firme, ela muda conforme a onda. Então não se guie por ela, amém? Nem quando ela estiver te exaltando. Viu, pastor Manuel? A rapaziada tiver: pastor Manuel, meu pastor, esse é meu pastor. Irmão, quando a turma começa com esse negócio perto de mim, eu não digo nada, mas aqui dentro eu fico tá amarrado. Ô pastor, não posso dizer meu pastor? Não pode. Não pode ter carinho pelos pastores? Não deve.
Respeito deve, mas eu estou falando, sabe, daquela exaltação falsa, não das pessoas sinceras. Com pessoas sinceras você percebe a sinceridade no aperto de mão, no olhar, no abraço. Mas você sabe que existem pessoas que só estão perto de você para tentar colher alguma coisa. Estou lembrando de uma cena aqui. Não foi comigo não, foi com outro pastor. Mas ele falou que chamou a atenção dele numa festa que tinha na igreja. Não sei se era final de ano, aniversário da igreja, era alguma festa, tá? Aí disse que o irmão chegou, o diácono chegou, o pastor Mané falou assim: você está na mesa do pastor, meu amigo, que é a mesa do pastor que rola comida. Ou seja, não é pelo pastor, é o benefício que a mesa do pastor poderia trazer para ele. E tem gente assim, irmãos, né? O que eu posso tirar disso? O que eu posso me aproveitar dessa amizade? Sabia que o pensamento é errado de muita gente? Tem pessoas que fazem amizade com alguém para tirar proveito desse alguém. Ah, porque eu conheço fulano que é amigo do prefeito, conheço fulano que é o secretário. Pastor, é errado ter amigos políticos? Não, pelo contrário, a Bíblia está cheia de casos onde políticos foram usados para beneficiar o reino de Deus. Você não pode ser bitolado. Aí eu não me envolvo com política no sentido de ser apolítico. Não, irmão, a gente tem que ser cidadão. Posso, pastor? Pode, você é livre. Mas eu acho uma coisa pouco inteligente, tá? Pergunta para o pessoal aqui que é mais, por exemplo, presbítero Alisson, certo? Que é de dentro do meio político. Pergunta para ele como é que eu acho. Pergunta para ele se é fácil ele conseguir trazer um vereador aqui para falar comigo. Pergunta para ele. Não é fácil. Por quê? Porque eu já tive experiências passadas. Eu sei que muitos, quando vêm à igreja, não é pensando em ajudar o reino, é pensando em ganhar voto. Não é uma coisa desprendida. Então eu não me comprometo. Você está entendendo? Mas daí a dizer, não quero contato. Precisa, meu filho. Você precisa fazer uma festa, precisa de liberação. E quem que vai liberar? Se você não tem contato nenhum. Você está me entendendo? Você está me entendendo, irmãos? Faça a diferença. Porque tem pessoas que só pensam em ter amizade para tirar alguma coisa. E nós deveríamos ser o inverso. Eu vou ser amigo dessa pessoa porque é uma pessoa tão boa que eu quero ajudá-la. Eu quero abençoá-la. Eu quero acrescentar na vida dessa pessoa. Eu quero me dispor a essa pessoa. Pergunta para o teu irmão: qual é o maior amor registrado na Bíblia? Pergunta, irmão. Preguiça essa? Qual é o maior amor registrado na Bíblia? Nós vamos dizer o amor de Deus pelo mundo. É incomparável. O de Deus não entra nessa equação porque é incomparável. Ele é sempre o maior amor, mas fora o dele, humanamente falando, fora o de Deus, humanamente falando, qual é o maior amor? De uma mãe por um filho? De um pai por um filho? De um marido por uma esposa? Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse: não existe maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus disse. Só que as pessoas não querem dar, elas querem tirar alguma coisa, receber alguma coisa, algum benefício. Então não faça isso em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos rapidinho aqui ver, irmãos, a diferença entre os chamados e os escolhidos. Tá? Diz aqui o texto, no Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim, os que vão até Jesus, nem todos que chegam até Jesus, até a igreja, de fato, querem compromisso com Jesus, querem obedecê-lo, querem conhecê-lo, querem colocar sua palavra na sua vida, na sua própria vida. Mas em João 6, 37, texto importante,
Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém que se aproxima de Jesus, ele lança fora. Mas não se engane, não se engane, ele não lança fora, mas não significa que se tornou um discípulo. Amém? Em Mateus 22:14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos vêm, mas os escolhidos são poucos. Por quê, pastor? Ele faz acepção de pessoa? Não. São as suas próprias escolhas que definem se você é ou não é um escolhido de Deus. Amém? As renúncias do discípulo, vamos ver. O que o discípulo precisa renunciar? Primeira coisa, amar mais ao Senhor Jesus do que qualquer outro. Quando ele diz lá em Lucas 14 é o texto de base, você percebeu, né? Lucas 14:26, quando ele fala assim: quem não aborrecer, e eu expliquei, essa palavra aqui, aborrecer, ela indica amar mais ao Senhor. Pastor, aborrecer significa amar mais? Não, a palavra aborrecer não significa amar mais, mas o sentido que Jesus quer dizer é: você vai aborrecer a sua vida, ou seja, você vai deixar a sua vida em segundo plano. Aborrecer seus pais significa: eu vou honrar meus pais, mas o amor que eu tenho pelos meus pais não será maior do amor que eu tenho por Deus. O amor aos irmãos, a mesma coisa. O amor aos filhos, a mesma coisa. Eu vou amá-los. Meu irmão, amar é bíblico. Eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim próprio. Mas o que esse texto está dizendo é: eu não posso amar ninguém mais do que eu amo a Deus. Você está entendendo? Você não só pode, você deve amar o próximo. E se é do seu sangue, mais ainda. Mas nunca amar ninguém mais do que Deus. E tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue. Vai priorizar família ao invés de Deus. Como é que é a ordem que eu creio? A ordem que eu creio, a ordem de atenção, a ordem de entrega, a ordem de importância na vida. Para mim, eu creio assim: Deus em primeiro lugar, e o seu reino. A família em segundo lugar, a igreja em terceiro lugar. Eu penso assim. Mas quando eu inverto e coloco a minha família acima de Deus, eu estou descumprindo o mandamento. Jesus disse: não vai poder ser meu discípulo, não tem como. Não tem como. Algumas pessoas confundem, por exemplo: pastor, eu faltei um culto, por exemplo. O diácono Juninho, por exemplo, hoje não está aqui na igreja, você percebeu? Certo? Está no evento familiar. Avisou para mim há mais de 15 dias atrás: pastor, dia tal, tem um evento familiar lá em Parnamirim, eu não vou conseguir chegar a tempo para o culto. Ok? Ok. Isso não tem problema nenhum. Isso é um evento programado, uma coisa que acontece uma vez no ano. Mas tem pessoas não, irmãos, que qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai priorizar pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, ao invés de buscar a Deus. Você está entendendo? Chuva é capaz de fazer a pessoa desistir de ir para o culto. Como é que pode isso? Como é que pode isso, irmãos? Bom, você sabe, eu moro em Candelária. Quanto você acha que o gasto de combustível num carro 2.0 para vir e voltar? Detalhe, meu pé é pesado. Quanto você acha que eu gasto de combustível por dia? Você acha que é fácil para mim? Eu sou um profissional autônomo, meu filho. Como psicólogo, eu só ganho quando o paciente vai. Eu não tenho uma renda fixa, eu não tenho como dizer assim, eu tenho tanto por mês. Isso varia todos os meses.
todos os meses. Tem dia que eu chego no consultório, termina o dia, eu estou moído de tanto problema que eu ouvi, diferentes e situações diferentes. Tem dia que eu chego no consultório de uma pessoa, saio entediado. Eu que não sou besta nem nada, sempre eu vou remir meu tempo. Então quando eu não estou fazendo nada, eu estou editando uma mensagem, fazendo um estudo, preparando uma coisa. Mas você se programa para aquilo, e nem sempre aquilo acontece. Você que é profissional autônomo, você sabe como é. Tem dias que você olha assim e fala: meu Deus do céu, que dia foi esse? A gente dá graças a Deus que é crente. É ou não é? Tem dia que é difícil, meu filho. Aí a pessoa mora às vezes no mesmo bairro da igreja, irmão. Deixa de ir para o culto porque está chovendo, irmão. Mas vai para o trabalho. Não vá não, diga para o patrão assim: ei chefe, rapaz, abri aqui a janela, está chovendo, não vou hoje não. Quando estiar eu vou. Quer dizer que no inverno você não trabalha, né? Se chover 3 meses, você passa 3 meses em casa. Duvido. Quem já foi trabalhar com dor de cabeça? Levanta bem alto assim, uma vez. Outro tipo de dor. Foi. Por que você foi? Porque precisa, meu filho. Se você não trabalha, não come. Quem que vai pagar a tua energia? Quem vai pagar a tua água? Alguém aqui tem pessoas que ligam para você e perguntam assim: ei, quanto foi a luz desse mês aí que eu vou te dar de presente? Nunca fizeram comigo. Já fizeram com você? Nunca fizeram. Nunca fizeram. Não vai eu trabalhar não para ver? Não vai eu ralar não para ver? Se a coisa não aperta. Você está me entendendo, irmãos? Chuva. Tem gente que deixa de cultuar por causa de chuva. Diz para mim que não é preguiça. Diz para mim se não é colocar Deus em segundo plano. Ah, pastor, um culto. Pois é, um culto. Às vezes era aquele culto onde você ouviria uma palavra que mudaria a sua vida. E a pessoa deixa de vir porque está chovendo. Aí acha que os outros é fácil. Pergunta para os obreiros, termina aqui. Faça-me esse favor, pergunta para os obreiros. Chega ali, pastor Manuel, o presbítero, os diáconos, pergunta: irmão, é fácil para você vir para o culto? Tu já veio cansado? Já veio assim de ficar o culto todo pescando, se pergunta assim: qual foi a palavra? Rapaz, foi na Bíblia. Sabe nem o que eu preguei, dormindo, cansado. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Aí o irmão falou para mim assim: ah, pastor, eu estou aqui nas redes sociais porque o pessoal lá em casa pode ter alguma emergência. Eu falei: quem trabalha na emergência aqui é Tiago, SAMU. Quando o pessoal tem emergência, liga para SAMU, não é para você não? Ué, você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo, irmãos? Sim. Amém. Vamos adiante. Lucas 10, no verso 27 diz, aqui é um doutor da lei, aqui não é Jesus dizendo. Um doutor da lei chegou a Jesus e perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? E esse doutor da lei disse, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus, como? Todo teu coração. Como? De toda tua alma. Como? De todas as tuas forças. Como? E de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Uma vez mais: de todo o coração, de toda a alma, todas as forças e todo entendimento. Agora a pergunta é: você está amando Deus assim? Com todo o seu ser? Corpo, alma, espírito, entendimento, inteligência, força, disposição. É assim que você ama Deus? É isso que Jesus está dizendo. Ele não está ensinando a desprezar pai e mãe, a se tornar inimigo de irmãos, a desprezar filhos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: me amar desse jeito, porque é assim que a lei manda, amá-lo acima de tudo.
Tá claro isso? Só pessoas que fazem isso são de fato discípulos. No verso 27, Lucas 14, 27, ele fala: e qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você já viu isso? Levar a sua própria cruz. Não pode trocar, querer levar do outro, né? E não levar a sua própria, nem a de Jesus. Você tem que levar a sua e segui-lo, diz o texto, carregando essa própria cruz, né? Vai com a cruz seguindo ele. Amém? Amém? Amém. Seguidores seguem a Jesus pelo que ele pode fazer. Muitos são assim. Eu estou com problema financeiro, vou na igreja. Eu estou com problema de vício, vou na igreja. Estou com problema no casamento. Estou com problema de saúde. Só quem te escuta: irmão, ora por mim, estou passando por isso. Irmão, ora por mim, estou passando por isso. Meu filho, maravilha, certo? Só que os discípulos seguem a Jesus pelo que ele já fez por nós. Nós cremos que ele pode fazer, mas não é por isso que nós seguimos ele. Seguimos a ele pelo que ele já fez. Somos discípulos porque nós somos gratos pelos que ele já fez. Seguidores desejam o que Jesus tem, né? O que ele tem para dar, o que ele pode fazer. Mas os discípulos amam a Jesus por quem ele é. Essa é a grande diferença. Amém? Seguidores só querem o pão nosso de cada dia. Discípulos almejam o reino de Deus na terra. Amém? Seguidores esperam receber as bênçãos de Deus, mas os discípulos buscam com fé o Deus abençoador. Seguidores buscam o conforto do mundo. Tem gente que você não sabe nem que é crente, irmão. Se encaixa ali. Se alguém disser assim: fulano é crente. O quê? Sério? Fulano é crente? Menino, não parece. Acho que deve ser uma pior vergonha para um crente, irmão. Ninguém saber que a pessoa é crente. Evangélico 007. O agente secreto. Ninguém sabe que a pessoa é crente. Como é que pode isso? Só Jesus, irmão. Discípulos buscam confronto com o mal. Não nos importa o conforto. Nós queremos, nós recebemos, mas ele não é tão importante para nós quanto confrontar o mal. Nosso negócio é confrontar o mal, irmãos. Amém? E isso muitas vezes nos deixa em situação desconfortável. Seguidores têm pena do coitado que morreu na cruz. Ou você nunca ouviu aquela música de Raul Seixas? Ô coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer dependurado numa cruz. Isso é uma zombaria de Jesus, irmão. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Você nunca tinha prestado atenção nisso, né? Já cantou muito, né? Pois é. Seguidores têm pena do Senhor morto. Não pode existir o paixão de Cristo que você acaba de chorar. A pena do Senhor. Os discípulos celebram um aviso: ele não está aqui, já ressuscitou. Não temos pena, nós celebramos. Não temos pena porque ele não está morto. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. E nós podemos dizer o quê? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aplauda, Senhor Jesus, bem forte.